Adeus cheiro de ranço em suas roupas, no seu sabão líquido. Hoje você vai aprender como não deixar cheiro de ranço no seu sabão e também vamos regular esse sabão e deixar o pH dele perfeito para você usar logo no outro dia. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, sem mais delongas, vamos para a receita de hoje que está maravilhosa. Bom, gente, para começar a receita de hoje, já vou ensinar o pulo do gato aqui para vocês, tá? Vou adicionar 900 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo. O óleo é fundamental para que o cheiro de ranço não fique no seu sabão, tá? Mas mesmo assim, vamos dar uma potencializada nele para tirar o cheiro completamente. Vou colocar 100 ml de água sanitária. Vou levar ao fogo por 10 minutos. Ferveu, você deixa 10 minutos com fogo baixo e deixa lá fervendo, até subir o cheiro de água sanitária. Agora eu vou passar ele já quente, tá? Aqui para minha bacia, nem esperei ele esfriar. Vou adicionar 900 ml de álcool 70%, tá? Bernardo, se eu quiser utilizar o álcool acima dessa porcentagem, pode utilizar. Bernardo, e se eu quiser utilizar o etanol, pode, mas você vai utilizar em menos quantidade, tá? Se eu usei 900 ml aí, você vai usar uns 600, 500 ml de etanol, porque o etanol é mais forte. Agora que eu já adicionei o álcool, tá? Os 900 ml, vou misturar muito bem até que essa nossa mistura fique esbranquiçada, tá? Aí sim nós vamos para o próximo passo. Gente, essa receita é mole, mole, mole. Se você fizer do jeitinho que eu estou mostrando para vocês, não tem como errar. E você pode fazer com várias essências e várias cores diferentes, tá? Esse mesmo sabão. Fica ótimo se você quiser usar no outro dia ou até mesmo comercializar ele, tá? Pode comercializar no outro dia que não tem perigo. O pH dele já está todo certinho. Agora reservei aqui minha bacia, vou começar a diluir a soda cáustica. Aqui eu tenho 200 gramas de soda cáustica em escamas, diluída em 200 ml de água. Mas, Bernardo, quanto em colheres que você usou? Vocês estão vendo essa colher minha? Ela é daquela colher funda, tá? De sopa. Eu utilizei 7 colheres de sopa dessa para dar os 200 gramas, tá, gente? Pode colocar aí que vai dar certo. Isso é para quem não tem balança, tá? Vou misturar muito bem até que essa soda cáustica se dilua por completo. Depois que ela estiver totalmente diluída, aí sim nós vamos colocar na nossa mistura lá, tá? Mas, Bernardo, eu preciso esperar a soda cáustica esfriar para eu colocar na receita? Não, gente, não precisa, tá? É só você adicionar com cuidado e também ter a consciência que o teu óleo também está quente porque ele foi ao fogo. Se você estiver colocando a soda e começar a ferver, você para, espera um pouco baixar as borbulhas, aí você acaba de adicionar a soda, tá? E sempre misturando. Do jeito aqui que eu vou fazer com vocês, olha isso. Não tem como errar, sempre coloca a soda aos pouquinhos e sempre observando o que está acontecendo no seu sabão, tá? E vai colocando aos pouquinhos e misturando. Depois que você colocar a soda cáustica toda, você vai ficar misturando isso aí até que aconteça a saponificação. Mas, Bernardo, o que é saponificação? Gente, é quando o óleo, o álcool e a soda cáustica vira sabão, tá? Ele pode tanto pegar o ponto de vela quanto o ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de vela? O ponto de vela nada mais é do que uma película fina em cima da sua mistura do sabão. Uma película que parece a vela derretida, tá? Aquela película que a vela faz quando ela é derretida. É igualzinho, não tem erro. E quando você levanta a espátula, fica uma película também caída na espátula. Esse é o ponto de vela. Para quem tem mais experiência, pode fazer no ponto de vela que não tem erro. Mas para quem está começando, eu recomendo que vocês façam no ponto de traço, que eu vou mostrar também aqui para vocês. O ponto de traço nada mais é do que uma pasta, tá? Uma pasta bem branquinha, uma massa bem branquinha e seca. Quando chegar nessa massa, aí sim nós vamos prosseguir com a receita. Não tem erro. Agora eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês até a gente chegar nesse ponto e para vocês não perderem o ponto que ele faz. Gente, lembrando que essa receita aqui foi feita ontem na live, tá? Que a gente faz toda sexta e domingo. Então, se você não assistiu ainda, assista, tá? Toda sexta-feira e domingo fazemos live com sorteio, tá? Sexta-feira é 8 horas da noite e domingo
começa às 5 horas da tarde. Olha, gente, ó, tô misturando e já tá pegando o ponto de traço, tá vendo que tá virando uma massa? É assim mesmo. Você vai misturar, esse amarelado vai sumir, vai começar a ficar mais branco, vai começar a ficar sequinho e já está na hora de colocar água fervendo. Agora que já virou a massa, vou colocar 2 litros de água fervendo, tá? Pode colocar tudo de uma vez, que quando tá nesse ponto de traço, assim, bem bonito, essa massa bem bonita, ele derrete rapidinho, a não ser que comece a empedrar. Aí você coloca água aos poucos e vai misturando, porque ele vai demorar mais um pouquinho para derreter. Mas se ficar nessa pasta aqui bonita, pode colocar os 2 litros, que vai derreter rapidinho, tá? Vou acelerar o vídeo de novo para derreter isso. E já já vamos para o próximo passo. Dei uma boa acelerada, tá? Só para mostrar para vocês que eu não fiz mais nada, só misturei para derreter, ó. Já derreteu. Ficou tudo líquido novamente. Agora vamos começar a colocar água em temperatura ambiente. Bernardo, eu já desisti de fazer sabão líquido, porque sempre quando eu vou fazer sabão líquido, meu sabão líquido talha na hora que eu vou colocar água. Claro, gente, que vai talhar. Se você tá com a mistura quente e você coloca água em temperatura ambiente de uma vez só, vai talhar, entendeu? Vocês têm que fazer aos poucos e misturando, igual eu estou fazendo aí. A primeira água é a mais importante para o seu sabão, porque se você colocar de uma vez só, vai talhar. Não tem como não talhar. Ou se você onde você mora estiver frio demais e a água da torneira estiver gelada demais, primeiro você entra com a água morna para baixar a temperatura, para depois entrar com a água em temperatura ambiente. Então, a primeira água é sempre a mais importante para o sucesso do seu sabão. Prestem bastante atenção nisso, tá, gente? A parte que eu estou colocando as águas, tá? Água só, eu vou cortar, tá? Porque eu só faço isso, só coloco água aos poucos e vou misturando. A primeira garrafa que eu coloco é sempre a mais devagar. Depois eu vou colocando o restante, tá? Um pouco mais rápido e sempre misturando, que não tem mais perigo de talhar, porque já esfriou a nossa mistura, ele só vai engrossar, tá bom? Agora eu vou cortar essa parte ao todo de água, tá? Vou deixar aqui claro para vocês. Por isso eu falo para vocês não pularem um vídeo enquanto eu tô explicando, que eu tento correr ao máximo com a receita para não enrolar para vocês, tá? Ao todo de água, eu utilizei 6 garrafas de 3 litros, que dá 18 litros de água em temperatura ambiente, fora os 900 ml de óleo e 900 ml de álcool que eu utilizei. Então, no mínimo aí, vai dar uns 20 litros de sabão para você, tá? Tudo bem que conforme os dias forem passando, ele engrossa mais e você pode colocar água. E todos os ingredientes que eu vou colocar aqui diluídos em água, eu tô tirando desses 18 litros, tá? Vou tirando da garrafa, colocando nos ingredientes, diluindo e depois eu coloco o restante da garrafa. Não coloquei mais água do que esses 18 litros. Só para ficar claro aqui para vocês. Então vamos cortar para o próximo ingrediente. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de barilha leve. Eu diluí ela em água, em 500 ml de água. Você pode diluir em 300, em 200, não importa, tá? Porque eu estava tirando das garrafas. Eu sabia que aquela água toda ia entrar de qualquer jeito. Então, na diluição, você pode diluir em quanto de água você quiser. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de barilha. Mas, Bernardo, para que serve a barilha? Nessa receita, a intenção da barilha foi para deixar o sabão mais bonito, tá? Porque ele vai ficar mais transparente, mais bonito. Então eu coloquei a barilha até mesmo para também aumentar o poder de limpeza dele, tá? Não tem mistério. Agora vamos colocar 500 ml de Lauril caseiro. Bernardo, mas eu não tenho Lauril caseiro. Não tem problema, gente. Pode utilizar Lauril normal, sendo que você vai utilizar até 5% do total que vai dar a sua receita. O Lauril caseiro eu estou usando assim no olho mesmo, porque ele não vai fazer mal para a sua pele se você usar pouco ou muito. Então, para mim, quanto mais eu usar, melhor, que vai dar mais espuma no nosso sabão. Agora eu dei uma rápida acelerada porque eu só estou colocando água, tá? Como eu falei, foi 18 litros no total. Vou adicionar agora 200 ml de ácido sulfônico diluída em 300 ml de água em temperatura ambiente. Bernardo, eu não sei o que é ácido sulfônico. Eu
não tenho aqui o que eu faço. Gente, o ácido sulfônico eu estou utilizando nessa receita para ajudar a baixar o pH. Então, nessa intenção de baixar o pH, você pode substituir ele pelo bicarbonato. Tudo bem que nessa receita eu vou utilizar o bicarbonato. É só você aumentar mais o bicarbonato, mas sempre colocando aos poucos e misturando, tá? O bom do ácido sulfônico é que além de ajudar a baixar o pH, ele também dá mais espuma no sabão, tá? Mas a minha intenção principal nessa receita foi para baixar o pH, porque para dar espuma nós utilizamos o lauril. Agora eu tenho aqui 2 colheres e meia de sopa de bicarbonato de sódio diluído em 500 ml de água. Sempre quando você for adicionar o bicarbonato, o sal ou a barrilha leve, muito cuidado, não é porque eu estou dizendo aqui que vocês vão utilizar essa quantidade que vocês vão colocar sem medo, tá? Porque pode ser que aconteça alguma coisa. Vocês adicionem sempre olhando para a mistura, porque se ela começar a querer ficar esbranquiçado, você para de mexer. Por quê? É indício que ela vai começar a ficar leitosa e vai ficar aguada. Então, em grande quantidade pode estragar a sua receita. Então, sempre adicionar aos poucos e olhando, tá? O bom do bicarbonato aí que eu tô colocando, que é para ajudar a baixar o pH também e para também dar uma espessada no nosso sabão, para deixar ele mais grosso. Agora que já estamos no final praticamente da nossa receita, vou adicionar a essência. A essência você pode colocar a quantidade a gosto de vocês ou a quantidade que o fabricante manda você diluir, tá? Eu coloquei aqui a essência de bergamota, que nada mais é do que tangerina, é uma essência maravilhosa. Agora eu vou adicionar meu corante laranja, tá, gente? Vai pegar uma cor bem bonita no nosso sabão. Agora eu vou dar mais outra acelerada aqui no vídeo, tá? Para adiantar, porque agora eu só vou misturar o corante. Vou borrifar álcool por cima para tirar a espuma que criar e vou deixar descansando por 12 horas. Após as 12 horas, olha como ele engrossou, tá vendo? Como é importante o descanso de 12 horas no mínimo, olha isso. Tá um mel, tá vendo? Maravilhoso. Agora eu vou colocar o restante da água que eu falei para vocês desde o começo da receita que eu ia utilizar aqui, tá? E nessas 2 últimas garrafas que faltam eu colocar aqui, eu vou tirar 500 ml de água para misturar com 2 colheres e meia de bicarbonato novamente, tá? Porque eu quero que chegue num pH ótimo para ser usado hoje mesmo, tá? Que eu finalizo a receita. Lembrando, gente, se você quer comprar os materiais que eu uso aqui no canal para ter os mesmos resultados que eu, é só entrar aqui no link que vai estar no primeiro comentário fixado, que é o grupo de ofertas do canal, tá? Tem preço bom, o material é ótimo, como vocês podem ver, e entrega para todo o Brasil. Agora eu já cortei para a parte que eu coloco mais de bicarbonato, tá? Aqui eu tô colocando 2 colheres e meia de sopa novamente, diluída em 500 ml de água. Mas Bernardo, por que a tua água tá laranja? Porque eu aproveitei o corante que ficou na colher, para não desperdiçar, eu misturei na água lá, tá? Por isso ele tá laranja. Vou colocar aqui e sempre observando o que está acontecendo na receita. Não deixa ele esbranquiçar, tá, gente? Olha que lindo que ele tá. Agora eu vou acabar de colocar aqui o bicarbonato e vou medir o pH e mostrar para vocês como o pH está dessa receita. Fica maravilhosa. E olha isso, gente, que receita top. Olha que sabão lindo, super transparente e grosso para você usar aí ou até mesmo fazer para vender. E chega cheiro de ranço nas suas roupas. Desse jeito que eu estou mostrando para vocês, não tem como ficar com cheiro de ranço, tá? Vou lembrar também outra coisa para vocês aqui. Temos um grupo de membros fechado onde eu tiro dúvidas de vocês, tá? Para você participar desse grupo de membros fechados, é só entrar para membros do canal. O link também vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário que também posso deixar para vocês. Agora eu estou medindo aqui o pH e olha aqui, verdinho. pH 9, tá? Pronto para você usar para lavar roupas. Show? Agora vamos fazer o teste de espuma e ver se está espumando bem. Aqui eu tenho um restinho, tá? Que ficou nessa bacia que eu estava levantando o sabão. Vou colocar um pouco de água e bater com a mão e vocês vão ver o pouquinho de sabão que estava ali na bacia, o quanto de espuma vai fazer. Gostaram da receita? Então curta, comente, compartilhe, tá, gente? Que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe o seu comentário, nem que seja um oi,
para engajar o vídeo. No final dessa receita aqui, eu vou deixar o Lauril caseiro, tá? Para quem quiser aprender, eu tenho essa receita no canal. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se inscreva no canal se você é novo, tá? E ative o sininho para não perder nenhuma notificação, pois a gente tem vídeo todo dia. Até a próxima. Tchau, tchau!